Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para comentar um texto do pastor Paulo Caetano. Esse texto se chama As Benditas Intercorrências. Ele consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como os irmãos sabem, eu não escrevi o texto. Eu só vou ler e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, isso esclarecido, vamos começar a nossa meditação agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos estar atentos para todas as coisas que acontecem, assim, de repente no nosso caminho, e que nós possamos crer que o Senhor tem propósito para todas elas. Que Tu possas nos ensinar a cada dia e que nós possamos aprender e colocar em prática. Perdoa-nos, faz-nos melhores. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então assim, o texto que a gente vai ler hoje, bíblico, está em João 2, capítulo 2, versículos 1 até o 11. E diz assim: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, a Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Aí, ali perto, haviam 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para a purificação de cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles o encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora? Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então este foi o primeiro milagre de Jesus no casamento, né? Porque Jesus ia a casamentos, ele aceitava convites. E o nosso versículo-chave é o 2, que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Por diversas vezes, Jesus acaba interrompendo as coisas que ele estava fazendo, as suas atividades, para atender o quê? Demandas que surgiam pelo caminho. Ele tinha intenção de ir daqui até chegar até lá, mas nesse tempo iam acontecendo coisas. E não consta da Bíblia que Jesus ficasse: que saco, hein? Toda hora eu tô sendo interrompido. Nossa, desse jeito eu não vou chegar naquele lugar. Não, na Bíblia não tem uma reclamação de Jesus, né? Então assim, tudo que surgia pelo caminho, Jesus ia resolvendo. Enquanto ele estava numa festa de casamento, como essa que nós vimos agora, lá em Caná, que fica na Galileia, ele teve um problema para resolver, que está lá no versículo 3, que diz assim: olha, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Como se fosse problema de Jesus, né? Mas assim, né, eu penso assim: ai, meu filho faz milagre. Ele pode resolver todos os problemas. Poxa, coitado dos noivos, convidaram a gente, não sabem como resolver. Vou falar com Jesus, certamente ele vai ter uma solução. Então, ok, né? Jesus se ocupou daquilo também. Então, não foram poucos durante a caminhada de Jesus as pessoas doentes, as pessoas que tinham lepra, as pessoas que eram cegas, que não conseguiam andar, né? Eram paralíticos, e muitas crianças que ele foi precisando atender pelo caminho que ele foi passando. Então eram muitas pessoas que o incomodavam, né?
fazendo com que o seu caminho demorasse mais a chegar no seu destino. Mas Jesus não se incomodava com isso. Então, eram intercorrências nas quais o mestre conseguia enxergar oportunidades para manifestar o reino e a glória de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos passar essas intercorrências, nós deixamos passar essas coisas que acontecem no nosso caminho e deixamos de mostrar o que Jesus tem feito e o que ele pode fazer. Porque lembra que Jesus falou, ó, quando você der água, quando você der comida, quando você socorrer, quando você ajudar em algum problema, você fez a qualquer uma dessas pessoas, você fez para mim. Então, assim, nós temos que tomar tenência e mostrar o reino de Deus em cada coisinha que a gente faz. Às vezes parece uma bobagem, é carregar uma sacola para uma pessoa mais idosa que está com dificuldade, sei lá, emprestar R$ 1, dar um conselho, enfim. Às vezes a gente tá com um objetivo que vai para um lugar, mas a pessoa nos interrompe. Tudo bem, às vezes isso nos incomoda profundamente, mas nós temos que lembrar que nada acontece por acaso, né? E Deus tem propósito em tudo e nós podemos mostrar, manifestar a glória de Deus, assim como Jesus nos ensinou que seria importante que fizéssemos. Então Jesus, ele sempre interrompia o que ele estava fazendo para acudir aquelas pessoas que precisavam. E foi isso que ele fez na festa de casamento. Então, curar enfermos que suplicavam à beira de caminho, atender as crianças aconchegando-as em seu colo, apesar, ó, daquele povaréu tudo, agenda lotada, não tinha, daqui ele já ia para lá, de lá ele ia, enfim. Ele não interpretou nunca nenhum desses eventos, aparentemente assim, que apareceram do nada, como se fosse um estorvo, uma chateação. Não. Jesus encarava cada coisa que aparecia como uma oportunidade, um jeito de demonstrar a glória de Deus e demonstrar o seu amor. Para quem tem a vida e o caminho entregues a Deus, aquilo que acontece durante o percurso não é por acaso ou sem propósito. Não é assim, não cai de paraquedas, nada na nossa vida cai de paraquedas. Então, às vezes a gente se aborrece, né? Porque estava com pressa e não conseguiu chegar no destino, porque contava com uma determinada coisa e ela não aconteceu. Enfim, nós temos muitas demandas também. Não queremos ser interrompidos. A nossa agenda também está lotada. Porque a gente acorda assim, pensando, bom, vou fazer assim, vou fazer o café, depois vou tomar banho, depois vou... Quem tem criança para se aprontar para ir lá para assistir a sua aula online, o outro tem um trabalho a fazer, o outro vai fazer o almoço, enfim, a gente já elenca todo o nosso dia na nossa mente. E às vezes o que acontece? O telefone toca, a pessoa pede um favor, alguma coisa quebra, enfim, a gente fala, caramba, que saco, tá estrovando todo o meu dia. E não é assim que acontece, né? Porque a gente tem que ter discernimento e saber que para Deus nada é por acaso. Então, algumas coisas que acontecem acidentalmente podem esconder portas que Deus nos está abrindo para servir, abençoar, para amar, para manifestar a bondade do Senhor. Então, nessas oportunidades, nós podemos revelar o reino dos céus. O pastor Rick Warren, que é muito famoso, ele tem um livro chamado Uma Vida com Propósito. Eu já li esse livro e recomendo. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, não percam, é um livro maravilhoso. É Rick Warren. Então ele diz esta frase, ó: ser servo significa desistir do direito de controlar a sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Então, assim, não é dizer que Deus vai mudar a nossa agenda e nós vamos ficar murmurando, reclamando. Não, porque o servo não reclama. Na medida que nós acreditamos, nós temos certeza que estamos a serviço do reino, a serviço do Senhor, ele tem todo o direito de interromper a nossa agenda, bagunçar tudo, fazer diferente, porque ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Ele sabe muito mais do que nós, aquilo que é bom para nós e aquilo que é bom para o nosso irmão, para o nosso amigo, aquela situação em que o reino de Deus há de se revelar. Então, nós não devemos murmurar quando a nossa agenda
é modificada e não podemos perder a oportunidade de fazer com que o reino de Deus se manifeste toda vez que tivermos essa oportunidade. Então, às vezes, um pneu furado, a perda de um ônibus, de um voo, de uma condução. Eu recebi um diagnóstico de dengue, de covid, de câncer, qualquer diagnóstico que a gente não queria, e muitas outras coisas que acontecem na nossa vida, mesmo uma morte, né? Nós recebemos recentemente a notícia de que um pastor tão querido e tão jovem faleceu de covid. Mesmo esta morte não foi em vão. O Senhor tem propósito nisso. É uma intercorrência que o Senhor colocou na agenda daquela família. Então, tudo o que está interrompendo a nossa agenda é para ser usado nos sublimes planos do Senhor. O Senhor não faz nada bagunçado, não. O Senhor faz tudo com propósito. Então, todas essas intercorrências, todas essas coisas que acontecem de repente na nossa vida, são abençoadoras. Então, em vez de a gente reclamar, a gente tem que agradecer a oportunidade de estarmos servindo ao Senhor. Porque se Ele nos deu esta oportunidade, é porque Ele tem certeza que nós somos capazes de cumprir aquilo que Ele tem propósito em nossa vida. Vou contar para os irmãos uma pequena historinha. Havia um missionário, ele trabalhava evangelizando indígenas. E lá ele foi com a esposa, e lá eles tiveram um bebê. E assim, ele sempre dizia que nada acontece por acaso, que tudo, Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Essa era a frase da vida dele: nada acontece por acaso, Deus tem propósito em tudo. E o seu filho foi crescendo ali naquela aldeia junto com as outras pessoas e sempre ouvindo essa máxima do seu pai: nada acontece por acaso, Deus tem um propósito para todas as coisas. E ele foi crescendo e ele foi achando que não tinha nada a ver, que todos os fatos acontecidos eram absolutamente casuais, não tinha uma razão de ser. Mas o missionário nem se abalou com essa questão do rapaz, né? Com a sua incredulidade. Ele sabia que um dia o Senhor daria um jeito de fazer ele entender que nada acontece realmente por acaso e que Deus tem propósito em tudo. Um dia o pai foi realizar um culto numa aldeia diferente, um pouco distante daquelas que eles moravam. E ele teria que atravessar a floresta. O filho então resolveu acompanhá-lo. E eles foram andando pelo caminho, tal, conversando. E durante o trajeto, o tempo mudou totalmente. Começou a cair aquela chuva, uma ventania. Nossa, foi um horror. Aí derrubou um galho e o galho, pum, direto na cabeça do moleque. O rapaz ficou totalmente transtornado e quando ele percebeu, ele tinha feito um enorme talho na testa. Tinha feito um corte profundo na testa dele. Aí, no chão caído, ele começou a reclamar, falar um monte de coisa. Falou que absurdo, me machuquei à toa. Essa porcaria dessa árvore, essa porcaria desse vento. E reclamou. E o pai já repreendeu o moleque e falou assim: olha aqui, ó. Você agradeça a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. A chuva é boa, o vento é bom, tudo que ele faz é bom. Lembre-se que nada acontece por acaso. Deus tem propósito para tudo. Ai, o menino ficou tão indignado. O moço pegou, fez assim com a mão, olhou para trás, falou: ó, pai, quer saber? Não quero nem saber. Deu as costas, ó, e se mandou. Abandonou o pai sozinho na floresta. Mas como ele foi embora com muita pressa, ele se perdeu. E aí ele não queria dar o braço a torcer para procurar o pai, ficou bem caladinho e foi andando no meio da floresta na tentativa de achar onde ele morava. E nada de achar. Mas no caminhar ele começou a escutar vozes. Ele falou: nossa, um barulho. Bom, resolvido, agora eu peço informação e vou voltar lá para minha casa, para minha aldeia, né? Mas o que aconteceu? No entanto, não eram pessoas amigas que estavam falando, eram pessoas de uma tribo super selvagem que estavam ali com o objetivo de procurar um humano para fazer um culto a uma divindade. Então eles iam sacrificar esse ser humano
para esta divindade. Quando eles viram o rapaz, imediatamente o pegaram, né? E foram oferecer esse rapaz em sacrifício. Mas quando os indígenas levaram esse moço para o altar, no momento de sacrificar, perceberam que na testa dele tinha o quê? Um corte. Então, ele não servia. Então, os indígenas, eles não eram assassinos. Eles só tinham o dever de fazer uma entrega para a divindade. Então, eles soltaram aquele moço e deixaram ele ir embora, porque ele não servia, né? Aí, no mesmo momento, o rapaz se lembrou da sabedoria do seu pai e admitiu que ele sempre tinha razão. Bom, depois de muito pelejar, mais tarde ele conseguiu chegar em casa e reencontrou o pai. E aí abraçou o pai, pediu muito perdão e reconheceu publicamente que o Senhor havia lhe dado uma grande lição. E que realmente nada acontece por acaso. Deus tem um propósito para tudo. E o nosso manancial termina assim, ó. Lances acidentais podem esconder portas que Deus nos está abrindo para revelar o reino dos céus. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.